Eu abri a geladeira lá de casa e tudo que tinha dentro era uma jarra cheia de água. O coração bateu forte. Pensa nos desafios que eu estava enfrentando naquele momento. A vontade de desistir veio aqui. Mas eu olhei para o lado e eu vi uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de fé e com ousadia, dizendo: o Deus que nós servimos vai prover tudo o que nós precisamos. E eu vou dizer, valeu a pena ouvi-la naquele momento. Ora, todos nós passamos por um ou outro momento de crise na vida. As crises fazem parte da nossa história. Mas escute, quem está em Cristo sabe que sempre terá vitória, sempre irá superar e alcançar excelentes resultados. Se o propósito da sua vida é agradar a Deus, está tudo certo, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Júnior Batista, eu começo a live de hoje chamando a sua atenção porque hoje é um dia que Deus vai liberar algo novo para que você viva provisão e prosperidade em o nome de Jesus. Fique comigo até o final desta live. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva agora. É só clicar no botão inscrever-se. Também já ativa o sininho, porque assim, quando entra um conteúdo novo aqui, você já recebe a notificação de que um conteúdo está sendo desenvolvido, colocado para que você, então, mais uma vez, seja abençoado pela palavra. E claro, se você não deu um like neste vídeo, dê um like porque assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e entrega para mais pessoas. Comenta aqui sua cidade, de onde é que você está me assistindo agora. Eu sei que tem gente de Porto, Portugal, tem gente de Madrid, Espanha, tem gente de Lisboa, tem gente de Milano, Itália, tem gente de Paris, na França, tem gente de Frankfurt, Alemanha, tem gente aqui de Orlando, Estados Unidos, tem gente de Canérica, estado lá dos Estados Unidos, tem gente da Argentina, da Bolívia, tem gente nos assistindo do Uruguai. E no Brasil, então, tem até cidade que eu não conheço, mas Deus conhece. Talvez você esteja longe de mim, mas não longe da unção e do poder do Espírito Santo. Então seja muito bem-vindo. Comenta aqui, Valdecir Bandeira, Deus abençoe, Vera Borges, Lourdes Cardoso, Fátima Tolotti, Pablo Marcondes, Maria Bernardes, Fábio Quinte da Silva, Deus abençoe, Paulo César de Souza, Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo agora a live mais uma vez aqui. E claro, escolha para quem você vai enviar esta live. Escolha aí 10 amigos e envia para eles agora mesmo, porque assim eles vão receber desta palavra e eles viverão tudo aquilo que o Senhor tem preparado, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Deus preparou um momento para que você aqui receba de uma unção de provisão, de uma unção de conquista, que você viva algo novo e poderoso da parte do Senhor. Você não está aqui por acaso. E eu quero ler a palavra de Deus que está em Hebreus 10 e 23. Hebreus 10 e 23. Coloque aí, porque são versículos que você precisa lembrar sempre. Você sempre precisa estar lembrando desses versículos. Hebreus 10 e 23. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que texto extraordinário é este, Hebreus capítulo 10 e o versículo de número 23. Ora, todos nós enfrentamos uma ou outra crise. Assim como no começo do vídeo eu disse, houve um momento que as coisas foram se fechando, foram se afunilando, e quando eu vi, não tinha para onde correr. Eu tenho muitos amigos que eu poderia ligar no telefone, eu poderia mandar uma mensagem e dizer: me ajuda, estou com um problema financeiro, a coisa está caótica, está difícil. O ano era de 2007, 2008. A crise era terrível para mim e para minha esposa. Nós não tínhamos ainda a Sara.
E naquele tempo de crise terrível, porque eu sofria pressão de pessoas, eu sofria pressão de membros da igreja, eu sofria pressão de credores. Bem difícil um momento. A igreja tinha todas as suas contas resolvidas, mas eu tinha que me virar nos 30. Eu viajava, eu fazia palestras em vários lugares e eu tinha que buscar recursos desta forma. No meio de um turbilhão de pressões, porque entendia que uma pessoa podia dividir a igreja e eu tinha que estar presente naqueles dias, eu deixei de viajar. E porque deixei de viajar, não podia então dar as palestras, vender os livros, DVDs que eu tinha. Eu acabei ficando aqui e como fiquei também sem recursos. E sem recursos, você sabe, a comida começa a fazer falta, as coisas começam a desaparecer, porque a gente vai consumindo tudo que tem. Fiquei sem recurso nenhum e eu decidi que eu não ia pedir a ninguém. Eu ia apenas orar. E foi o que eu fiz, fui orar. Mas mesmo assim, houve o dia que eu abri a geladeira e tudo que tinha lá dentro era uma jarra cheia de água. Bateu um desânimo, bateu uma tristeza, bateu uma angústia. Eu vi que as minhas mãos estavam atadas. Era uma crise financeira terrível que eu estava enfrentando. Mas quando eu olhei para Vitória, minha esposa, eu ouvi dela: Deus é fiel, Deus é bom, nunca vai faltar nada, sempre haverá provisão. Só que ela não sabia como dava conta. Ela disse: mas bem que você poderia ir agora buscar algumas coisas para a gente, amor. Vai no mercado, compra isso, compra aquilo que a gente precisa. Porque, você viu, né? Não tem mais nada. E eu sempre fiquei protelando: amanhã eu vou no mercado, deixa para amanhã. Ah, vamos comer o que tem hoje, amanhã a gente vai. Pensando, poxa, numa hora o socorro de Deus vai vir. Mas eu vivi aquela pressão, e aquela pressão, quando eu ouvi dela, apesar de nunca ouvir uma reclamação, nunca ouvir uma murmuração, nunca ouvir a Vitória dizendo: olha, não dá mais, por que a gente escolheu isso? Nunca ouvi isso dela. Sempre ouvi: vai dar certo, Deus é fiel, Deus vai abrir a porta, Deus é com a gente, Deus que nos chamou, você tem potencial. Sempre. As palavras que eu sempre ouvi da minha esposa foram palavras nesse sentido. Mas naquele dia, depois de dizer: olha, tá tudo certo, Deus é bom, sempre animada, ela disse: precisa comprar alguma coisa. E eu saí de casa pensando: eu vou lá na casa da minha mãe. Entrei no carro naquele dia e decidi que iria até a casa da minha mãe, mais ou menos 20 quilômetros de onde eu morava. E essa decisão era justamente para pedir para minha mãe socorro. Afinal de contas, eu precisava colocar algo na mesa naquele dia. Entrei no carro e quando olhei para o tanque de gasolina, já estava amarelo. Isso significava que eu não conseguiria chegar até a casa da minha mãe porque já faziam vários dias que não tinha gasolina no carro. Decidi então, ali na entrada de Florianópolis, parar no terminal rodoviário da cidade, onde desliguei o carro e fiquei por mais ou menos 20, 30 minutos orando, chorando e pedindo de Deus misericórdia. Eu disse: Deus, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre, Senhor. Eu preciso que o Senhor faça um milagre. Porque a crise bateu lá em casa. Não tem alimento, não tem, as coisas faltaram. As coisas até para minha esposa, coisas pessoais dela, acabaram. E eu preciso de um socorro. Depois daquele tempo, triste, chateado, mas triste, angustiado. Porque é assim que a gente fica. A nossa alma fica abatida. Dizer que não fica é mentir, ficamos assim. É bem verdade que quando você começa a orar, e foi o que aconteceu comigo, a gente começa a orar, o Espírito Santo começa a se mover, se mover, se mover, e algo começa a ser construído dentro de você, uma transformação vem, e daqui a pouco você tira ânimo de onde você não tinha ânimo. É isso que acontece. E eu me lembro que quando eu voltava para casa, as minhas lágrimas deixaram de ser lágrimas de tristeza para ser lágrimas de alegria, porque eu sabia que eu tinha fé em casa.
Eu sabia que eu tinha, sabe, alguém que tinha convicção do chamado em casa, que era minha esposa. Quando eu estacionava o carro na minha garagem, ali, perto da entrada do apartamento, eu olhei e estava o carro do meu cunhado parado. O porta-malas estava aberto, ele tirava algumas coisas de dentro do porta-mala e colocava num carrinho que o prédio disponibilizava. Ele foi enchendo aquele carrinho de compras, foi colocando. Eu disse: "Ô Leandro, você aqui, o que você veio fazer?" Ele disse para mim: "Sabe, eu estava fazendo uma compra lá para casa e de repente eu vi que eu estava comprando umas coisas diferentes, coisa que você gosta. Eu entendi que era para você essa compra. Eu sei que você não precisa, mas eu estou trazendo aqui." E eu me segurei para não chorar. Entrei em casa, junto com o Leandro, e fui colocando as coisas em cima da mesa. Minha esposa ficou sem entender nada. Ele falou: "Eu vim tomar um café, mas eu trouxe o café." Ele não sabia. Mas naquele dia, ele tinha sido a resposta de Deus para o meu chamado. Porque foi crucial ver o dedo de Deus usando alguém que nem da nossa igreja, a igreja que eu sou o pastor, ele era antes. Naquela época não era. Ele congregava em outro lugar. E eu nunca convidei ninguém para vir. Sempre fui muito cauteloso e cuidadoso com isso. Naquele dia eu vi o socorro de Deus quando a gente decide cumprir aquilo que Ele nos chamou para cumprir. Escute o que eu vou dizer aqui. Se o tema dessa live de hoje é: você vai superar estas crises, ou como superar essa crise, escute o que eu vou dizer. Se esse é o tema, é porque de verdade está chegando um tempo de provisão, um tempo de grandeza, um tempo de poder, um tempo sobrenatural sobre a sua vida. Por isso que eu gosto desse texto que nós lemos de Hebreus 10 e 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Escute, Deus é fiel para cumprir a promessa que faz. Você precisa crer com todo o seu coração nisso. As crises sempre existirão, mas você não pode duvidar, você não pode vacilar. Você não pode abrir mão de crer na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Aliás, você está aqui nesta live e esta live é o ponto de convergência, esta live é o ponto de transformação. Nesta live coisas terminam e coisas começam. Nesta live o Senhor vira a chave na sua vida e te ativa para algo novo e poderoso. Veja bem, crise sempre vai acontecer na nossa vida. Faz parte da história humana. A palavra crise, ela vem do grego crisis, que era usada pelos médicos antigos com um sentido único e particular. Quando uma pessoa ficava enferma e era medicada e nada acontecia, então os médicos faziam com que aquela pessoa fosse medicada numa alta dose para ter um desfecho, ou a cura ou a morte. Era um risco muito grande, mas se fazia necessário a fim de que aquela pessoa fosse justamente ou curada ou então o pior. Sabe o que significa a palavra crise? A palavra crise significa separação, decisão e definição. E quando eu falo isto, olhando para Hebreus, neste versículo tão poderoso, que nós não podemos deixar de guardar a esperança, que nós não podemos deixar de confessar a palavra, eu vou dizer uma coisa. Se há algo que você precisa fazer é decidir resistir o dia mal e viver tudo aquilo que o Senhor tem prometido para a sua vida. Você não pode vacilar. Às vezes o que está acontecendo ao seu redor quer influenciar
quer justamente confrontar quem você é por dentro. Mas escute o que eu vou dizer. Se você crê com todo o seu coração que Deus escolheu você, Deus chamou você, Deus tem algo preparado para a sua vida, então você não desiste de crer e você ultrapassa os limites que a crise está querendo impor. E eu estou falando com gente hoje que, como eu, naquele dia já pensou em desistir. Que, como eu, naquele dia já se sentiu fraco ou está vivendo este caos, esta situação. Mas agora mesmo o Espírito Santo está se movendo. Agora mesmo o Espírito Santo está vindo ao teu encontro e Deus está gerando algo novo, algo lindo a teu favor, em nome de Jesus. Então, permita que eu seja a voz de Deus para a sua vida. E eu quero que você escreva isso agora. Eu quero que você escreva isso agora. Eu vou superar essa situação. Eu vou vencer. Eu vou superar as limitações. Eu vou ter vitória na minha vida. Coloque isso na sua mente. Sabe? Abrace essa verdade. Não hesite em crer que Deus está fazendo algo novo. Que Deus está visitando a sua história e a sua vida. Porque Deus está. Deus vai fazer algo novo acontecer na sua vida no nome de Jesus. Há um tempo novo de milagres. Há um tempo novo de socorro do céu. Há um tempo novo, sabe, que Deus está trazendo sobre a sua vida e sobre a sua história. Você vai viver coisas maiores. Você vai receber a provisão que você precisa. Nesses dias, você vai ser surpreendido por Deus, tocado por Deus. O Espírito Santo está se movendo. Veja só, a palavra crise em chinês é formada por dois caracteres. Dois caracteres. Um quer dizer risco, o outro quer dizer oportunidade. O que isso significa, pastor? Que toda crise vai trazer, sim, risco. Você pode ter graves problemas, sérios problemas. É verdade, bem verdade. A crise muitas vezes vem para destruir. E você precisa ser resistente, você tem que ser perseverante, você tem que ser resiliente. Quer dizer, a capacidade de se amoldar a uma situação e depois voltar ao estado original. Você tem que ter isso aí. Mas mais do que isso, você tem que entender que a crise é Deus te empurrando para um novo tempo. A crise é Deus te empurrando para uma nova oportunidade. Você não pode cruzar os braços esperando as coisas. Você precisa arregaçar as mangas e partir para cima. Porque, escute, Deus não vai falhar com você. Eu disse que Deus não vai falhar com você, ao contrário, o socorro de Deus vai chegar, a mão de Deus vai te alcançar e coisas maiores você vai viver para a glória de Deus. Você vai superar essa crise. Pastor, como é que eu posso superar a crise? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Você precisa aplicar a fé nas suas decisões. Aplicar a fé nas suas decisões. Você não pode tomar decisão porque tem medo. Decisão porque, é uma coisa complicada e você tem que tomar uma decisão para cá porque para lá é mais difícil. Não, você tem que aplicar a fé nas suas decisões. Você tem que crer naquilo que Deus te prometeu e Deus te chamou para cumprir e fazer. Então, primeiro, se você quer superar as crises, aplique a fé nas suas decisões. Segundo, mantenha uma fé fervorosa. Por quê, pastor? Olha aqui, a base da nossa fé é a palavra. Se você tira a palavra da sua vida, você vai acabar tendo problema. O conselho de muitas pessoas é justamente para que você desista do casamento, você desista da família, você desista do trabalho, você desista de crer. A maioria das pessoas dá um conselho que é justamente para você se afastar de Deus. Escute o que eu vou falar. Ninguém que pratica princípio e aplica a fé nas suas decisões, vai ficar para trás. Então mantenha uma fé fervorosa. Creia ainda mais. E por último, como é que eu venço, pastor? Como é que eu supero as crises? Perseverando e crendo no sobrenatural. Escute, o sobrenatural de Deus está chegando sobre a sua vida. Deus vai trazer uma temporada nova. Deus vai mover os céus sobre a sua vida. Deus vai fazer você viver algo novo e poderoso no nome de Jesus. E claro, eu quero orar, eu quero abençoar você nesta hora.
em o nome de Jesus. Vamos clamar a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu oro com cada pessoa que assiste esta live nesta hora. Eu peço que os céus se abram sobre eles. Eu peço que o teu Espírito Santo se mova sobre eles. Onde houver alguém passando por uma crise existencial, financeira, uma crise na saúde, uma crise no casamento, uma crise, Senhor, na família, eu peço que nesta hora a força do teu Espírito Santo, o poder do Senhor venha sobre esta pessoa. Que caia por terra toda obra maligna. Que caia por terra toda afronta do inferno. Eu declaro o sobrenatural do Senhor. Eu declaro unção do Senhor na vida dos teus filhos. Eles viverão algo novo, algo poderoso. O teu Espírito Santo se moverá. O teu Espírito Santo se moverá. Meu Deus, vem com teu poder agora. Onde houver alguém clamando a ti, ó Espírito de Deus, entra em cena. Faz tua obra acontecer. Faz tua obra acontecer. Glorifica o teu nome, Jesus, nesta hora. Toca com teu poder a vida dos teus filhos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Portas estão sendo abertas agora. Pastor, por que portas estão sendo abertas? Eu sempre digo isto. Porque os céus já estão abertos. Pastor, por que portas estão abertas? Porque as crises acontecem aqui. Mas quem está em Cristo vive com uma mentalidade do céu. E o céu já está aberto e o céu não está em crise. O Espírito Santo está visitando você agora aí. Receba da presença do Espírito Santo. No nome de Jesus, receba do poder do Espírito Santo agora sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ó Espírito de Deus, nós te entronizamos nesta hora. Nós dizemos que tu és Deus, Senhor, sobre todas as coisas. Faz a tua obra, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Que o teu poder, Senhor, flua na vida dos teus filhos. Que a unção do teu Espírito Santo, Senhor, flua na vida dos teus filhos. Eu os abençoo agora com toda sorte de bênçãos. Haverá provisão, haverá prosperidade, haverá multiplicação, abundância. O tempo de escassez acabou e está vindo um tempo de milagres para a glória do teu nome. No nome poderoso de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Assim como o Senhor um dia fez algo poderoso e lindo acontecer na minha vida quando eu estava, com a alma ferida, triste, angustiado. Agora mesmo o Espírito Santo está se movendo na sua vida aí. O Espírito Santo está te tocando de maneira poderosa, de maneira extraordinária. O Espírito Santo está agindo a teu favor. O Espírito Santo está fazendo algo novo, algo lindo na sua vida, no nome de Jesus. Meu Deus, eu vou ficando por aqui. Antes, se inscreva no canal, clica aí, ativa o sininho para receber as notificações e dá um like no vídeo. Dê um like agora no vídeo. Comenta aqui o que você achou desta live. Comenta aqui o seu testemunho. É muito importante, porque, escute o que eu vou dizer aqui. Grave isso no seu coração. Você, em breve, vai ter um testemunho para contar. Você vai ter um testemunho para contar do que Deus te fez. É muito importante isso. E mais do que isso, compartilhe com pelo menos 10 pessoas esta live hoje, tá bom? Um grande abraço, que o Senhor te abençoe no nome de Jesus e até o nosso próximo encontro. Até lá!